Jonas capítulo 3, verso 1. E veio a palavra de Deus, ou do Senhor, segunda vez. Quantas vezes, igreja? Quantas vezes? 2 vezes. Então, segunda vez a Jonas dizendo: vamos parar por aí? Segunda vez. Vamos parar por aí. Feche seus olhos, mas abra o seu coração. Vamos orar junto em nome de Jesus? Permita assim que Deus assim te revele dos oráculos dele, da palavra dele, algo especial. Eu tenho certeza absoluta, plena convicção de que Deus tem algo especial para você. Nem que seja uma palavra, uma frase, ou toda essa pregação, ela é especialmente para você. Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Nós somos privilegiados, ó Deus, por estarmos hoje, nesta manhã linda e maravilhosa, na tua casa. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. A sua graça nos alcançou, a sua misericórdia se renovou nesta manhã, e nós estamos aqui depois desses louvores que foram entoados, lindos louvores, Pai, que eu tenho certeza que ultrapassou este teto. Porém, neste momento, ó Deus, nós queremos que o Senhor fale o nosso coração. Em nome de Jesus, eu quero aqui, Pai, declarar que eu não tenho a mínima possibilidade, ó Pai, de transformar corações, mas eu creio que a Tua palavra pode, Senhor. A Tua palavra pode mover, pode transformar. Eu oro entregando tudo em Tuas mãos, especialmente essa palavra, em nome de Jesus. Você pode concordar, dizer amém? Amém. Glória a Deus. Então o texto diz assim, ó: e veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas. A segunda vez. Bom, eu quero pensar num Deus que insiste, um Deus que não nos abandona, no Deus que é resiliente na ideia de que você se alinha com a vontade dele. A segunda vez, Deus está falando com Jonas. Temos um pensamento, eu quero pensar com a igreja nesta manhã, que o livro de Jonas destaca 2 nomes que nós não esquecemos quando lemos o livro de Jonas, que é o próprio livro de Jonas, ou o nome de Jonas, Jonas, você não esquece, e o ministério a qual Deus confiou na mão de Jonas, Nínive. Quando você lembra de Jonas, você lembra de Nínive. Quando você lembra do livro de Jonas, lá o ator principal, né, o áureo do texto é o Jonas, Então, em Jonas vemos a natureza de um chamado divino que é profundo, a natureza dos planos e projetos de Deus na vida do homem. E 3 aspectos desta mensagem eu gostaria de refletir com vocês. Eu gostaria que vocês pudessem estar repetindo comigo. O primeiro aspecto, insistência. Vamos lá? Insistência. Temos um Deus, servimos um Deus que é insistente. Não como você, que desiste fácil, mas Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus insistente. O segundo aspecto desse Deus, que ele é um Deus pessoal. Vamos lá? Pessoal. A mensagem era para Jonas, era para o indivíduo, era para uma pessoa. E como Deus é um Deus pessoal, relacionável, e quando Ele se direciona a alguém, Ele se direciona também de uma maneira pessoal, para o indivíduo, na sua subjetividade. Você é uma pessoa subjetiva, só existe uma pessoa como você, e Deus se direciona com você e para você. E o terceiro aspecto é, Deus é específico. Vamos lá, vamos falar a palavra específico? Específico em suas relações. O que é para você, é para você. Deus, ele não trabalha na pluralidade quando ele tem um chamado para a sua vida. E eu gosto muito de pensar isso, que muitos se enganam dizendo assim, se eu não fizer, o outro faz. Está enganado, está enganada. O que você tem que fazer, o seu chamado é para você. Ninguém vai fazer o que é para você fazer. Então Deus, ele é específico. Não se engane. Porque muitas pessoas procrastinam muito em atender o chamado de Deus com esse pensamento. Deixa que o outro faz. Nada.
Deus vai trabalhar com você de uma forma subjetiva. O que é seu, é seu. É muito interessante falar sobre essas questões, quando é nossa questão de responsabilidade para dar o feedback daquilo que Deus tem nos dado, porque geralmente, quando nós buscamos bênção no Senhor, a bênção é para nós. Mas quando Deus, Ele dá um direcionamento para nossas vidas, e nós temos o hábito, não é esta igreja aqui, tá gente? Essa igreja aqui só tem pessoas abençoadas, amém? Glória a Deus. Nós temos o hábito de pensar que aquilo é para outra pessoa, quando é no aspecto de responsabilidade. Liderar uma célula não é para mim, cantar não é para mim, segurar uma placa na igreja, ser introdutor não é para mim, ajudar um mutirão não é para mim, é para o outro. E nós colocamos no nosso coração, mas na hora da bênção de um filho passar numa faculdade, de um trabalho, de um cargo melhor, aí é para mim. Você está entendendo de misericórdia? Poucas pessoas têm coragem de dizer isso, né? Poucas pessoas. Então, assim, nós precisamos ter um pensamento que o chamado de Deus é insistente, pessoal, específico. Mesmo quando um homem foge, Deus não desiste do seu propósito. Jamais Ele desiste. De maneira nenhuma Ele desiste. E pensando nesses três aspectos, vamos esmiuçar e vamos pensar juntos, nesta manhã como igreja. Vamos pensar junto. O chamado de Deus, ele é insistente. Veio a palavra do Senhor a segunda vez ao homem chamado Jona. Repita comigo uma palavra, que é uma palavra num termo teológico, imutabilidade. Vamos lá todo mundo junto? Imutabilidade. Deus não muda. O mesmo Deus de Jonas é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É o Deus de Paulo, de Silas. Ele não muda. Não muda. Então, assim, o modus operandi do Senhor, de Deus, ele é o mesmo. E Deus é um Deus que insiste. E desse pensamento de insistência, nós podemos tirar algumas lições. Deus não desiste do seu mensageiro. Deus não desiste daqueles que Ele chama. Deus não desiste dos propósitos que Ele estabelece para cada um de nós. Deus não desiste de cuidar de nós como um pai. Deus, Ele não nos abandona, e quando nós olhamos para o aspecto de bênção, Ele não desiste de te fazer bem. Também Ele não desiste que você cumpra aquilo que Ele projetou para a sua vida. Quando nós saímos para evangelizar, nós temos um jargão, não se usa muito hoje, né? Deus tem uma bênção na sua vida. Você já usou esse jargão? Levanta a mão em nome de Jesus. Você já falou isso para alguém? Deus tem uma bênção para a sua vida? Você já falou? Porque é um jargão muito usado. E às vezes a pessoa que você fala, ela está no bar, está se prostituindo. Às vezes as pessoas estão no mundo de fornicação, está completamente afastada daquilo que é propósito de Deus para a vida dela. Aí você chega para aquela pessoa e fala assim, Deus tem uma bênção para você. A pessoa fala, hã? Mas se você olhar para Deus, Deus não tem uma bênção para aquela pessoa? Ele tem, mas o que é necessário para que a bênção do Senhor alcance aquela pessoa? Ela se posicionar. Porque bênção Deus tem, não só para ela, para todos nós. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, as bênçãos de Deus recaem sobre as nossas vidas. Como tem aquele texto, né, lá em Mateus capítulo 28, né? E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu li essa frase no hospital, esse versículo. E se você passando num lugar e você vê essa frase grandona, e esse que estarei convosco até a consumação do século, eu estou de boa. Estou de boa, Deus está comigo. Mas qual é o contexto? O contexto não é ir de pregar o evangelho? O contexto não está no serviço do Senhor? O contexto não é quando você está alinhado com a vontade de Deus? Não é esse o contexto?
Que quando Jesus falou, eis que estarei convosco, não foi no momento em que ele mandou os discípulos pregar o evangelho? Assumir sua posição. E muitas das vezes nós não entendemos que a vontade de Deus será soberana quando nós nos posicionarmos, porque Deus é um Deus insistente. Se fosse nós, no lugar de Jonas, ou a maioria aqui, teríamos desistido. Teimoso demais, segunda vez, Deus manda ele para um lugar e vai para outro. Que teimosia. Se fosse nós, até nós, né, pastor? Tem vontade de, às vezes, dar uma moca santa num cara, não dá? Assim, poxa vida, ele está falando, está teimando. Quantas vezes, meu irmão está aí? Quantas vezes eu convidei o meu irmão para estar na presença do Senhor? Glória a Deus que agora ele está firme mesmo. E até acontece muitas das vezes com pessoas cristãs. Olha, você deve ir para esse caminho. Meu irmão, obediência é difícil demais. Pensa numa coisa difícil, obedecer. Porque obedecer, você tem que se quebrar. Para você obedecer, você tem que, sabe, matar a sua vontade. E nós somos seres competitivos por natureza. Ninguém gosta de perder. E quando eu digo não gostar de perder, isso não é antagônico não, né? Porque as mulheres aqui são mulheres abençoadas, como o pastor falou. Qual é a mulher aqui que não quer fazer o arroz soltinho? Levanta a mão. Você não quer fazer o arroz soltinho? Não quer? Não quer arroz gostosão? Quando seu marido vai almoçar lá, jantar, seu filho, olha, fiz um feijão, delícia. Não tem problema nenhum. Ah, os homens estão lá na churrasqueira, não sabem nem acender o churrasqueira, né? Mas está lá, vou fazer um churrasco top hoje. E quer fazer um churrasco bom, irmão. Às vezes nós fazemos um buffet lá não sei se de vocês foi com buffet com churrasco. Foi com buffet com churrasco, né? Tem um churrasqueiro foi lá fazer, né? Mas eu já fiz alguns buffets com churrasco. Eu fiquei lá na churrasqueira, né? Porque o rapaz faltou. Aí toda hora chega um cara lá. Como é que você vai sair desse carvão? Daqui a pouco, você corta a carne assim ou corta a carne assim? E essa linguiça, se ferveu ou não ferveu? Cada um quer fazer de um jeito, porque cada um quer melhorar aquilo que faz. Amém, igreja? Não é assim? Isso não é ruim, não. Isso é bom. Não tem problema nenhum. E por ser competitivo, às vezes, entra numa área que você não quer ceder. Aí, ó. Aí entra ali a carne lutando contra o espírito. Não é assim que você... Ah, não vou não. O pastor falou, o líder falou. Não quero. E a gente, somos assim. Somos assim. E foi isso que aconteceu com Jonas. Eu não vou. Não quero ir, eu quero ir para um lugar onde tem mar, deserto é ruim demais, eu vou queimar minha pele. E outra coisa, Ninivita, e nem merece que eu vá para lá, eu vou nada. Vou não vou. E Deus insiste, e muitas das vezes nos comportamos assim, e Deus continua insistindo com você. Quer uma prova que Deus ama você e não desistiu de você e insiste com você? É o fato de você estar aqui nessa manhã. O que a Bíblia diz sobre isso? Tanto querer quanto agir, parte de quem? De nós? É do Senhor. Você só está aqui nesta manhã porque o Senhor te trouxe até aqui. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Você só está aqui nesta manhã porque aprove ao Senhor tocar no seu coração e falar assim: levanta, irmã, levanta, irmão. Ele faz isso. Ele é insistente, porque Ele ama, e Ele sabe o que é melhor para nós, e Ele sabia o que era melhor para Jonas, e Ele sabia o que era melhor para aquele povo de Nínive. Mas Deus é paciente e cheio de graça, não é como nós. Em Isaías 55, verso 8 diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, são mais altos, são maiores, eu vejo à frente. Por isso que a obediência é o cerne. Aprenda, irmãos, o nosso problema, o problema da humanidade foi desobediência. Porque é muito difícil obedecer. Como é difícil. É uma luta. E nós precisamos obedecer. Nós precisamos nos colocar como servos maleáveis, como vasos moldáveis da mão do Senhor. Deus ainda insiste com você, igreja. Deus ainda insiste com você, irmão.
Deus ainda insiste com você, irmã. Você não está aqui por um acaso, foi apresentada aqui uma criança linda, uma família maravilhosa. Aí, de repente, a pessoa, não, só fui lá porque foi apresentar. Nada. Nada foge do controle do Senhor. Engano seu, Deus preparou algo especial para você nesta manhã, na presença dEle. Para todos nós, por quê? Porque Ele não desiste. Ele não desiste. Não desiste de Jonas e também não desiste de você, porque Ele não muda. Deus ainda insiste com você, com sua família, para que você esteja alinhado com Ele, pertencendo a uma igreja, congregando, aprendendo dEle, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A insistência de Deus é a prova do seu amor. A insistência de Deus é a prova do seu amor. Deus é bom. Deus insiste. Insiste comigo, insiste com você. Esse é o primeiro aspecto que nós podemos ler claramente nesse versículo. O segundo aspecto é um chamado pessoal. Não transfira, não queira transferir a sua responsabilidade para com Deus, para com outras pessoas. Você não pode transferir a sua criação do seu filho para outras pessoas. Você não pode transferir, você não trabalha no trabalho dos outros. E eu gosto muito de falar lá na igreja, na comunidade de fé, qual eu sou pastor. Porque hoje tem assim, tem se colocado no coração de muitas pessoas, né? Visitar igrejas. Vai onde? Eu vou visitar uma igreja. Aí está em uma igreja, vai onde? Vai visitar uma igreja. Se não tiver uma apresentação de criança, um batismo especial, uma celebração especial, igreja não é um lugar de visitar. Igreja é um lugar de trabalhar. Igreja é um lugar de manter comunhão, é de serviço. Então, assim, o chamado de Deus é pessoal. Veio a palavra do Senhor a Jonas. A Jonas. Deus nos chama pelo nome. Deus conhece cada um de nós. Ele insiste e nos chama pelo nome. Não é um sorteio. Não é uma fila. É algo pessoal. Nós servimos um Deus que nós entendemos como deísmo cristão. Deus é transcendente. Ele transcende todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas, mas Ele é imanente. Ele mora dentro de você. Ele fala com você. E não é fracionário, porque Deus não fraciona. É na sua totalidade. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Você crê nisso? Você é templo do Espírito Santo de Deus. Escolheu você para morada. Então é algo pessoal. Você tem em sua vida, seu chamado, seu propósito, seu legado a deixar como cristão, como servo, tanto jovens como adolescentes, senhores e senhoras, crianças, tem algo lá específico de Deus e algo pessoal da parte do Senhor. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Por nos amar, Ele tem um propósito específico para nós, para cada um de nós. Ele tem, sabe, uma bênção ministerial, de família, de trabalho, que se encaixa direitinho em você. Não é para ninguém. Não por desfazer de um, de outro, não. Mas é para você. Deus, Ele tem algo específico para a sua vida. O Deus do universo, Ele é o Deus de Jonas. Ele é o Deus de Abraão. É o Deus do pastor Marcos, do pastor Adriano, de sua esposa. É o Deus do Márcio. E um Deus de cada um de vocês daqui, que está aqui nesta manhã. E nesta manhã eu tenho certeza que Deus tem um chamado específico para cada um. Eu não sei se vocês têm o hábito de fazer isso aqui. Eu também não tenho o hábito de fazer isso, tá? Mas fala para a pessoa que está ao teu lado aí, ó. Deus tem um chamado específico para você. Pode falar. Deus tem um chamado específico para você. Você consegue entender isso? Diga amém. Ele tem um chamado específico, tem algo específico para você fazer.
De repente não é cantar tão bem quanto o irmão que estava aqui. De repente não é. É outra coisa. Mas ele tem algo para você fazer. De repente, pastor, será que é na igreja? De repente da minha família, na criação dos meus filhos, que o pastor falou, ó, ensina o menino o caminho que ele deve andar. De repente você foi chamado para manter uma criança na presença dele. Mas tudo para a honra e glória do nome dele. Ele tem um chamado, algo específico. Deus chamou você. Deus falou com você. O Deus que governa as estrelas, o Deus que governa o universo, o Deus dos antepassados, é o Deus que chamou você, que insistiu e insiste com você, e te conhece por seu nome. Isso é grande demais, isso é profundo demais, isso é profundo demais. E o terceiro aspecto que eu vejo nessa mensagem de Jonas, eu quero agora pular lá para o verso número 2. Deus, ele fala assim para Jonas: vai à grande cidade de Nínive e contra ela pregue a mensagem que eu te digo. Vou repetir: vá até a grande cidade Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu te ordenei. A mensagem que eu mandei você pregar. Além de Deus ser um Deus pessoal, ele é específico nos ministérios. Olha que legal. A Bíblia diz que nós precisamos procurar com zelo os nossos dons espirituais. O que você foi chamado para fazer? Quando você se converteu, o que Deus colocou no seu coração? Quando você foi chamado por Deus, no seu sonho, na sua maneira de se conectar com Deus, Deus te falou alguma coisa. Eu me lembro muito bem, eu me converti com 31 anos de idade. 31. Já velho, vamos dizer assim. E eu me lembro que com uma semana de convertido, uma semana, minha mãe ainda estava aqui, minha mãe está no céu morando com Jesus. Eu me lembro que eu estava chegando do trabalho, e tinha um culto, porque a minha mãe ainda não era cristã, mas quando eu me converti, fizeram um culto na casa da minha mãe. Eu entrei na sala da casa da minha mãe, tinha 4 irmãs da Assembleia de Deus. Eu sempre fui batista, tá? Sempre sou da faculdade batista, sempre fui um pastor batista, sou oriundo de uma igreja batista muito tradicional, mas eu entrei naquela sala, irmãos. A moça falou assim, ó: eu vi um cheiro de rodas quando o senhor entrou. Eu falei: nem banho eu tomei, tem alguma coisa errada. Já fiquei desconfiado, porque, poxa, se eu já estou lá 15 dias numa igreja batista e esse pessoal de assembleia, eu não era oriundo de igreja nenhuma. Falei: o que essa irmã quer comigo? Que negócio é esse? E ela falou assim para mim: Deus tem um negócio para você. Foi um negócio para mim? Mas que negócio é esse? Eu nem entendi dessas coisas, irmãos. Sabia lá que esse negócio de revelação? Eu falei: se ele tem negócio para mim, né? Estava novo convertido, se é de Deus, manda bala aí, irmã. Manda essa pedrada aí. Você vai ser pastor. Você sabe o que é o quadro de desmaiar? Desmaiei porque achei ela maluca. Achei ela doida. Tem nada a ver comigo. Meu irmão está aí. Sabe da minha vida pregressa. Não combina comigo. Não bate, o negócio não bate. Não está encaixando esse Lego aí, essa peça é diferente. Meu irmão, sabe qual é o meu nome? Pastor Marcos Anjos da Silva. Nunca mais se saiu de mim.
Nunca mais esqueci aquilo. Nunca mais ninguém parou de me chamar de pastor. Eu ficava incomodado. Incomodado. Então, assim, quando Deus chama, irmão, Ele já coloca alguma coisa aí. Por quê? Ele não desiste, o chamado é pessoal e a mensagem é específica. Ele já coloca aí o que você tem que fazer. Mas, pastor, por que muitas pessoas... Eu não estou dizendo que todo mundo vai ser chamado para ser pastor. Não é assim, não. Alguém pode ser chamado para ficar na portaria. E eu fiquei na portaria da igreja por 5 anos. Foram anos maravilhosos para mim. Só que o meu ministério não era lá. E uma vez o pastor Ilso Ferreira falou, vá para o seminário, cara. Falei, o senhor também, pastor? O senhor também? Vá para o seminário. Porque Deus tem um chamado pastoral para a sua vida. E como foi meu pastor que falou, as lágrimas caiu. Não tem como fugir desse negócio, não. Específico, irmão. Eu não sei o que Deus falou com você quando ele se converteu. Eu não sei qual é o ministério que Deus revelou para você quando você recebeu Jesus, quando foi batizado, porque o Espírito Santo, sabe, dominou você, ele entrou em você, você passou a ser morada do Espírito Santo de Deus, e Deus falou, você tem um ministério de sofrimento, um ministério pastoral. Eu fechei as minhas lojas, fechei os meus comércios, e fui sofrer, Você foi chamado para algo. Assim como Jonas foi, assim como eu fui. Assim como homens e mulheres do passado foram também. Pastor, mas eu não percebi ainda nada, seja um bom dizimista. Pastor, eu não percebi ainda nada, acompanhe o seu pastor, ajuda ele. Você já ouviu falar da multiforme graça de Deus? Quem já ouviu falar isso aí? Meu irmão, tem trabalho demais. Se Deus te chamou para tirar tudo, irmão. Tudo dai? Ninguém quer tirar em tudo, pastor, tá vendo? Vou quebrar umas paredes aí, pastor. Tudo dai graça, irmãos. Algo Deus te chamou para fazer. Assim como chamou Jonas. E você acha que algo para você fazer seria pior do que fazer o que Jonas fez? Pregar para um povo mau? Um povo que tinha dizimado quase todos os irmãos dele, os antepassados deles. E Ninivita era rebelde demais contra Deus. Ele falou, logo os ninivitas, não vou. E Deus falou, tu vai. Eu imagino, sabe, esse diálogo assim, na nossa linguagem com Deus e Jonas. Você vai, se não for por bem, você vai por mal. Mas tu vai. Assim foi como Jacó, você vai, coxa ou não, mas tu vai. Você vai fazer o que eu quero. Vou tocar em tudo para você fazer o que eu quero. Por isso que às vezes algumas pessoas vêm para a igreja toda amassada. Não precisa disso, irmão. É só falar, Senhor, eis-me aqui, envie-me a mim. Isaías fez isso. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode dar uma glória a Deus? Desculpa, pastor, eu não sei se dá glória a Deus aqui ou não. Desculpa, tá? Então você pode dar um amém? Amém? Amém. Eu não sei qual é o teu chamado, eu não sei qual é o seu propósito, mas Deus tem algo para a sua vida. Eu nem posso mexer muito, gente. Já estou querendo me mexer, olha só. Deus tem um chamado para a sua vida. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. O alvo era Nínive, não era outra cidade. Sabe o que nós aprendemos com isso, irmãos? Olha, eu pastorei uma igreja há 17 anos. 17 anos. Sabe qual é a maior fila do ministério lá da igreja? Quem canta aqui já sabe qual é. Sabe onde que tem mais inscritos? O ministério de louvor, tem gente sobrando. Todo mundo quer cantar, pastor. É bem que todo mundo vai cantar no céu mesmo, né? Todo mundo vai glorificar o Senhor no céu, amém. Mas é o ministério que mais recebe gente. É o ministério de louvor. Tem um montão de menino que sabe tocar violão. Tem um montão de menino que sabe tocar bateria. E ainda bem que o pastor botou esse negócio aqui. Porque eu vou comprar um negócio desse que eu não aguento mais. Não aguento mais, Jesus.
São bênçãos, os meninos são bênçãos. Só que eles têm energia, né, irmão? Tem que botar energia em algum lugar. E vai na baqueta da bateria, claro. Já está ali mesmo, pá. Então, assim, bênção. Mas tem tantas outras coisas para se fazer. Tem a salinha das crianças que precisa de tanta atenção. Como o pastor falou assim, as crianças, elas precisam de mais cuidado. Gente, nós estamos vivendo um país polarizado. É de pequeno que se aprende. A gente perde muito não ter dado atenção o suficiente para as crianças. Eu glorifico a Deus que eu vi as crianças indo aqui, ó. Quando a minha igreja tinha um hábito de também fazer a mesma coisa que fazia, hoje eu não faço mais, eu cantava aquele louvor que era assim: ouço a voz do bom pastor. Quem conhece esse louvor? Esse cantor. Pelo deserto abrasado, vai buscar meus cordeirinhos, vai buscar, para que eu possa abençoar. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, você me perdoe. Bom demais, né? Glória a Deus. Maravilha, gente, maravilha. Hoje nós fazemos isso porque a gente conseguiu, assim, com a ajuda do Senhor, um espaço só para as crianças. Nós temos uma igreja só para criança, montamos uma igreja do lado da nossa, somente para criança, né? Com templo, com tudo para elas, graças a Deus, nós conseguimos fazer isso e recebemos muitas crianças que passam na rua e nós botamos os brinquedão bonito, né? Eu costumo dizer assim que hoje a juventude, como o inimigo usa, né? Os jovens, né? Os adolescentes, os mais jovens, né? Quando os caras vão para o prabode, você sabe o que é prabode, né? Prabode é prabode, né? Vão para o prabode, vão para a rave, né? Então, assim, os homens pagam menos, as mulheres tudo de graça, mas não paga nada, não é de graça nada. Os homens já estão pagando pelas mulheres. É tudo estratégia do inimigo, né? Tudo estratégia. A gente botou os brinquedão assim na porta. As crianças que vão para o mercado: pai, mãe, eu quero brincar no brinquedo. Eu falei: vem. Aí um montão de criança que é da rua, tudo brincando nos brinquedos lá, acaba ficando lá, irmão. Estratégia, né? Estratégia. Para poder chamar as crianças, porque ainda mais comunidade, irmãos. Agora a gente está na Avenida Brasil, mas o pessoal que passa aí de comunidade. Nós precisamos pegar elas antes que o inimigo pegue. Amém, igreja? Tem que chegar na frente. Tem que chegar na frente. Então, o alvo era Nínive, não era outra cidade. A mensagem era que Deus mandou, não o que Jonas quisesse fazer. Por que eu estou enfatizando isso? Porque tem muita gente querendo fazer, como lá no louvor, uma fila. Eu pergunto, será que... Eu falo para mim de louvor, será que todo mundo é de louvor mesmo aqui, poxa? Quase que não tem homem na portaria, esse de grandão aí. Bota tudo para portaria, meu irmão. Vai lá tomar conta de carro. Está todo mundo querendo cantar e bater. Então, assim, existe um lugar para nós estarmos. Existe uma bênção da presença de Deus no ministério específico para cada um de nós. E nós precisamos ter sensibilidade, orar, ter o ouvido obediente, um coração obediente e ver qual é a necessidade. Porque Deus trabalha com a necessidade. O que tem necessidade? É lá que eu vou estar. É lá que eu vou fazer. Um local, um chamado, uma mensagem específica. Hoje muitos mudam e querem mudar de lugar, mudar a mensagem. Fazer um montão de coisa que Deus não mandou fazer. E quando Deus fala assim, ó, só faz isso, fica só na portaria, só já está bom. Só faz isso, já está bom. Deus não nos mandou pregar uma mensagem, mas Deus nos mandou pregar a mensagem específica, o ministério específico. Isso que eu vejo muito. E o que Jonas fez? Você acha que Tarsis era um local que estava todo mundo crente? Não. Lá em Tarsis era todo mundo crente, a cidade era uma cidade completamente cristã? Não. Ou uma cidade que temia a Deus? De maneira nenhuma. Era um local era um porto. E provavelmente deveria ser pior do que Nínive. Mas o que Deus falou? Filho, não vá para lá não, filho. Não faz isso não mandei você fazer isso. Tenha sensibilidade. Mesmo que seja difícil, faz o que eu estou mandando você fazer. Não faz o que você acha que deve fazer, não. Você está entendendo? Diga amém. Você está entendendo? Diga amém mais forte, amém? Então faça isso que eu mandei fazer. É uma mensagem específica.
A obediência parcial é como desobediência. Deus, Ele tem regras e princípios que Ele não abre mão disso. Não pregue o que agrada aos homens, não faça o que agrada ao seu coração, mas pregue e faça aquilo que agrade o Deus que te chamou. Por seu nome, insistentemente, Ele quer que você faça algo. Igreja, essa igreja é linda demais. Está num local lindo demais. Uma igreja que tem uma história assim, sabe, linda. Como eu falei, homens. Então, expanda. Evangelize. Vai para as células. Convide pessoas. Seja insistente em falar do amor de Jesus. Os tempos estão abreviados. A irmã falou aqui. O sol, e é mais rápido mesmo, tá? O tempo é agora. Quem já viu o vídeo da menina Andresa? Aquela menina que morreu num acidente automobilístico, se eu não me engano, no ano de 2018. Uma jovenzinha de 14 anos. Tem muito na internet. Quem já ouviu falar? O pastor já ouviu? 14 anos, levou 100 pessoas ao batismo. E a frase de impacto dela, precisamos fazer as coisas enquanto tem tempo para fazer. Nós precisamos fazer. Esse é o chamado da sua vida. Essa é a mensagem para a sua vida. Eu não sei como é que está o seu coração. O que você tem feito pouco ou muito. Se você tem feito muito, glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, irmão. Deus abençoe a sua vida. Mas sabe, irmãos, estamos precisando do evangelho genuíno. Como foi falado aqui também, não se fala mais de Jesus, não se fala mais da parousia, da volta de Jesus, não se fala mais de inferno. Ninguém está falando do céu. Ninguém está cantando aquela música, parece até que eu estou vendo o céu se abrindo. É bonita, a cidade que Jesus preparou, é bonita. Tem muita gente precisando ouvir isso. E nós fomos colocados aqui com uma mensagem específica, com um chamado de Deus insistente, de maneira individual, para pregar essa mensagem. Para pregar essa mensagem. Deus não desistiu de você. Esse é o primeiro ponto. O chamado ainda está de pé. Deus não chamou para outro local, sim para um local. Sabe, pastor? Eu tenho visto assim, tantas pessoas que ficam mudando. Eu não tenho problema não, se uma pessoa mudou de bairro, mudou de cidade, mudou de país, vai congregar num lugar mais pertinho, se está bem. Porque quem está em todos os lugares não está em lugar nenhum. Eu costumo falar, e você é redundante nessa palavra. Você já imaginou se você se arrumar de manhã, um jovem se arrumar de manhã, estuda na escola A, chega lá na escola B, de um amigo, e fala assim, eu vou estudar aqui hoje. Você imagina a cara do amigo, não, vou estudar aqui hoje. E semana que vem, vou estudar na escola de uma outra pessoa. Tem uma escola, um lugar, que ali é o lugar de aprendizagem. Já pensou se você se arruma para trabalhar e vai trabalhar no trabalho de outra pessoa? Chega na empresa lá e bate na porta e diz assim, eu vim trabalhar aqui hoje. Fala, quem é você? Como assim? É igual a igreja. Aqui tem um trabalho para você, um chamado para você, um espaço ministerial, um lugar específico, uma mensagem, uma insistência de Deus para que você floresça, cresça e dê frutos onde você estiver. Um lugar especial demais, como é este local aqui. Deus não chamou para qualquer lugar. Deus te chamou para um lugar especial, onde precisa da sua presença. Nem uma palavra qualquer, nem um ministério qualquer, um ministério especial, específico, que se encaixa em você. E o melhor lugar que nós podemos estar, igreja, o melhor lugar, renunciando da vontade de Deus. Davi se preocupava com isso. O que eu vou fazer? O que darei eu ao Senhor? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Era uma busca incessante de querer estar na presença do Senhor. E nós precisamos ter esse zelo, essa vontade.
essa paixão mesmo de dizer: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça, Deus? Eu não aguento mais não fazer nada, Senhor. Eu preciso fazer alguma coisa, pastor. Pega o pastor ali pega devagar, tá? Pela blusa. Fala: pastor, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso trabalhar, eu preciso produzir. Porque a Bíblia diz que não é aqui o vosso. Vamos lá, vamos completar o versículo. Não é aqui o vosso descanso. Você já está aqui, amém, glória a Deus. O pastor vem para a igreja todo domingo, glória a Deus, continue vindo. Eu colaboro com os dízimos da oferta, glória a Deus. Pode ser que seu tempo seja para fazer isso. Algo específico que precisa reformar aqui. E Deus, Ele levanta algumas pessoas para colaborar e contribuir mais enfaticamente. Amados, eu não tenho dúvidas de que essa mensagem, ela era para mim e para você. A segunda vez, a mensagem veio para o profeta Jonas. E de repente, se ele não vai na segunda, irmão, a terceira vez, a quarta vez e a quinta vez. Sabe por quê? Deus não desiste de você. Deus não desiste da igreja dele. Deus não desiste de abençoar a sua família, abençoar os teus filhos, abençoar a tua casa. Eu não sei como você entrou com o seu coraçãozinho aqui hoje, de repente, pastor, eu estou meio que perdidão mesmo. Estou assim, sabe? A sinceridade diante de Deus. Às vezes, eu como pastor, eu olho para mim, eu não estou produzindo muito não. Tem que produzir, irmãos. Tem que produzir mesmo. Tem vezes que você está quietinho ali, passa 2, 3 dias, uma semanazinha quietinho, mas depois isso tem que começar a preocupar e falar: poxa, preciso produzir. Isso precisa incomodar. Eu preciso me incomodar, eu preciso ajudar. Afinal de contas, existe um céu. Existe um Jesus esperando por nós. Existe um Deus que Deus deu tudo por nós, o seu Filho. E Ele chamou você, insistiu com você, foi específico com você, tanto no seu chamado, quanto na mensagem e no ministério que você tem que fazer. Senhor, muito obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado pela minha vida, pela família que Tu me deu. Obrigado pelo meu chamado. Obrigado pelo ministério ao qual Tu tem me confiado. Obrigado por esta igreja aqui nesse local. Mas Deus, mostra-me o que eu posso fazer mais. Mostra-me onde eu posso atuar mais. Eu não quero ir para Tarsis. Eu não quero ser um fugitivo do seu chamado. Mas eu quero enfrentar, em obediência, tudo aquilo que o Senhor manda eu fazer. Eu oro assim, Pai, de coração aberto. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém?